Eu falava na pastoral do nosso boletim na semana passada que nós podemos negociar a forma de ser igreja. Existem igrejas diferentes, existem igrejas diferentes na sua maneira de ser, de se apresentar, mas na maneira de crer há um núcleo, o qual nós chamamos de evangelho, o qual é o fundamento da fé cristã e que nós não podemos abrir mão dele, o núcleo que é o evangelho, porque ele contém princípios de fé que são inegociáveis. E para nos ajudar nesses fundamentos, já trabalhei em um na semana passada, eu quero trazer novamente a história de Davi e Golias, a batalha entre Davi e Golias. E você há de notar juntamente comigo que os princípios que levaram Davi à vitória são os mesmos princípios que também nos levam a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não somente vencermos as batalhas diárias da nossa vida, mas também a vencermos, a estarmos vencendo também a morte espiritual ou a condenação, ou a alcançarmos a vida eterna que Deus nos promete. Hoje nós vamos ler o texto de 1 Samuel 17, não vou projetar, no versículo 41 ao 51. 1 Samuel 17, do 41 ao 51. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires contra mim ou a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça.
vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Eu queria destacar o versículo 45 e 46. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos, nesta batalha entre um adolescente jovem, de baixa estatura, e um guerreiro gigante de 3 metros de altura e experiente em armas de guerra, o que estava em jogo nesta batalha era uma coisa: era o nome do Senhor. O que estava em jogo nesta batalha era a glória do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar nesta noite. Glória somente a Deus. Somente a Deus a glória. Davi não poderia aceitar que a glória do Senhor fosse usurpada. Isto mexeu com os sentimentos mais profundos de Davi, porque Davi era um jovenzinho que amava a Deus. Por isso as suas palavras no versículo 46, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou numa outra tradução, então o mundo saberá que o povo de Israel tem um Deus. Portanto, mais do que o povo, na verdade, quem estava sendo ultrajado era Deus. E queridos, nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos feitos para amá-lo. Nós fomos feitos para honrá-lo, para exaltá-lo. Nós fomos feitos para respeitá-lo. Nós fomos feitos para colocá-lo em seu devido lugar, em sua devida posição de Deus e Senhor. É verdade, nós sabemos que Deus nos ama com um amor eterno, sobrenatural, supremo, incondicional, inexplicável. Porém, em nenhum momento Deus permite ao homem tomar o seu lugar ou colocar outro Deus em seu lugar. Não terás outros deuses diante de mim, recita o primeiro mandamento. Deus é tão amoroso, Deus é tão generoso, Deus é tão bondoso para conosco, que Ele quer o nosso amor exclusivo. Ele é um Deus zeloso, diz a Bíblia. Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus que não divide a sua adoração com mais ninguém. Somente Ele deve ser exaltado. Somente Ele deve ser glorificado e bendito. Deus não divide a sua glória absolutamente com ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Deus leva muito a sério o seu próprio nome e a sua honra, sua própria honra. Ele não deixa passar batido quando Ele é ferido em sua glória, quando o seu santo nome é profanado.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, recita o terceiro mandamento. E aqui, queridos, no contexto de Davi e de Golias, o que estava em jogo era exatamente isto: era o nome, era a honra, era o poder de Deus como o único Deus. Veja no texto que Golias vinha lutar contra Davi em nome dos seus deuses, dos seus vários deuses, e ele difamava o Deus de Israel. E este é um pecado inaceitável diante de Deus. Lembro a vocês a história de Herodes, no livro de Atos, quando ele sai ao pórtico para discursar à população, e a população o exalta, dizendo: é a voz de um Deus. E Herodes gostou desta glória, que era de Deus, e ele tomou para si essa glória. E a Bíblia diz que naquele instante ele caiu e morreu comido pelos vermes. Este princípio da glória somente a Deus, ele deve ser perseguido por cada um de nós. Jamais nós podemos tirar a glória devida a Deus. O Salmo 29 diz: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Só lhe deu glória é um princípio inegociável da nossa fé. No entanto, eu diria que é um princípio muito difícil de ser aplicado em nossos dias. Dias de muita luz, dias de muito glamour, dias de muitas estrelas, astros e estrelas, fama e famosos, dia em que nós somos medidos pelos carros que nós temos, ou pela casa em que nós moramos, ou pela roupa que nós usamos, e não pelo que nós somos. E queridos, não somente pelo contexto que nós vivemos hoje, mas também pelo coração que nós temos, um coração extremamente orgulhoso, um coração que a Bíblia diz de pedra, duro, invergável, indobrável, indomável, insolente, indolente, que a Bíblia chama de coração de pedra. Nós queremos ser o centro das atenções, nós queremos a glória, nós queremos o elogio, nós queremos ser notados, falados, comentados. Você acha que eu não entro no YouTube da nossa igreja, no canal? Eu entro também para assistir novamente o que eu preguei, e eu descubro algumas gafes que eu dou lá, português que sai errado, isso é bom, me corrige. Agora, os meus olhos correm aqueles numerinhos que estão lá. Tem algumas mensagens mais antigas que está lá 160. Oh, 160. O meu ego fica contente. Foi assim desde o princípio com Adão e Eva. Eles queriam ser iguais a Deus, por isso eles desobedeceram a ordem dele. Foi assim com outros personagens da Bíblia e com outros grandes homens da história humana, que se acharam seus próprios deuses, pela fama, pelo poder, mas que nós vemos pela história que caíram vergonhosamente, foram derrotados, morreram tragicamente. E hoje eu não vou citar os vários exemplos que a gente tem, está rodando na internet aí. Um deles
é que o comandante do Titanic, o navio, disse: esse navio nem Deus afunda, não completou a sua primeira viagem. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Você e eu, nós fomos criados para glorificar a Deus e não para sermos glorificados. Esta foi a grande luta dos cristãos do primeiro século: César é Senhor, ou Jesus é Senhor. E por não negar o senhorio de Cristo, muitos e muitos cristãos foram mortos ao fio da espada, enforcados, queimados vivos ou jogados nas arenas para os leões. Sabe por que eles enfrentaram tudo isto? Porque havia muito firme em seus corações um princípio: somente Deus a glória, não a César, somente a Cristo. Cristo é o Senhor. Por isso nós devemos examinar o nosso coração, queridos, constantemente. O que está em jogo nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos sentimentos? Como pastor, eu me faço esta pergunta sempre. Alguém hoje, almoçando, disse: você já assistiu o filme O Advogado do Diabo? Eu falei: não só assisti, como comprei, porque eu preciso assistir esse filme todos os anos. Só vai me entender quem assistiu o filme. Então assista. O que está em jogo em meu trabalho pastoral? A minha glória ou a glória de Deus? Perceba, queridos, eu sou pastor desta igreja, um templo bonito, central, suntuoso, diferente. Tenho a titularidade do corpo pastoral. O que está em jogo com tudo isso? O que está em jogo com as pregações? Está em jogo a minha glória? Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu realizo aqui? O que está em jogo com as conversões, com os casais, com as famílias restauradas? O que está em jogo? A minha capacidade ou a glória de Deus? Não é à toa, queridos, que muitos pastores começam bem e terminam mal, muito mal. Eles começam humildes, começam crentes, começam piedosos, têm uma vida de oração, Deus os abençoa, as suas igrejas crescem, tornam-se pregadores famosos, passam a ser convidados para grandes conferências, começam a ficar em hotéis 5 estrelas, e acaba virando uma estrela. Depois, para manter o status dessa fama e desta glória, começam a negociar princípios básicos inegociáveis. Começam a negociar o Evangelho. Começam a vender Bíblias por R$ 999. Começam a apelar pedindo dinheiro e mais dinheiro, porque ele viaja muito e as linhas aéreas brasileiras são muito morosas, precisa de um jato para ir lá no Amazonas, depois ir lá para o Nordeste, vir para o Sul, e para manter o seu programa de televisão. Conheço um amigo que foi convidado para pregar num rodeio, em uma cidade no interior de São Paulo, e a prefeitura dava uma verba lá de cerca de 100 mil reais para os evangélicos realizar a festa deles. Então convidavam cantores famosos, alguns cobrando 30 mil de cachê, e esse meu amigo foi convidado para pregar. E chegando no local, o organizador chegou: esse aqui é a secretária da prefeitura, você vai conversar com ele, ele vai dar um recibo, você assina. Aí o rapaz da prefeitura chegou: pastor, quanto que é? Quanto o senhor cobra? Pastor da nossa igreja, denominação.
Ele disse: eu não cobro. Quanto que o último aí, vocês deram para o último? Nós demos 15 mil. Ele falou assim: ó, eu não vou discutir isso aí, vejo vocês. No final do evento, chegaram para ele, deram R$1.000 de oferta. Ele viajou para esse encontro. E cadê o recibo? Queridos, às vezes eu me acho muito crítico, mas quando quebra-se os princípios fundamentais da fé, nós devemos denunciar. Denunciar. Eu já ouvi algumas piadinhas por ser pastor desta igreja, o pastor Áureo. Toda semana ouve piadas por ser o presidente da IPI do Brasil. Alguns o chamam de Papa Rodrigues. Já me chamaram de bispo da IPI em Sorocaba. Figuras que não existem no presbiterianismo. Fui em algumas reuniões de pastores, deram a palavra para eu orar. Por que eu? Se havia tantos outros pastores. Porque eu sou pastor desta igreja. No nosso meio, queridos, estão quebrando este princípio. O tratamento que me é dado depois que eu assumi essa igreja é outro. E a quebra desse princípio, somente a Deus a glória, é a raiz de todo o pecado. Veja, por exemplo, no relacionamento conjugal, onde reside o problema? Preste atenção, olhe para mim. No teu ego. O problema não está no outro, o problema está em você, o problema está em mim, no meu ego. O que é o ego, senão o eu sentado no trono, buscando glória para si, sendo o Senhor de si mesmo? Como um casamento pode dar certo, onde o marido busca a glória para si e a mulher busca a glória para si mesma, onde ambos querem ser maior que o outro? O homem diz: eu sou mais inteligente, porque eu boto dinheiro nessa casa, porque eu sou mais forte, porque vocês dependem de mim. Só falta dizer: porque eu sou Deus. A mulher diz: porque eu sou mais bonita, porque eu cuido da casa, porque eu educo os filhos, porque sem mim você não teria chegado onde chegou, porque sem mim você não é nada. Só falta dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Como Cristo disse. Mesmo sentimento de glória pessoal tem o patrão. Quem é patrão? Não precisa levantar a mão, não. O patrão geralmente começa pequeno, humilde, botando a mão na massa, a mulher ajudando, de baixo, vai crescendo, crescendo, se torna grande, se torna rei. Os seus empregados dependem dele. E muitos fazem questão de se mostrarem vencedores, maiores, arrogantes, porque estão por cima, são os seus próprios deuses. Aliás, a Bíblia já falava no Novo Testamento que o Deus dele é o seu próprio ventre. Queridos, todas as vezes que nos colocamos no lugar de Deus, ou seja, recebemos glória e não repassamos a Ele, nós estamos correndo um seríssimo risco. Olha o cântico de Maria, ela diz assim, o Magnificat: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva.
De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Agora, preste atenção, ela diz assim: ele realizou poderosos feitos com seus braços, com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Repetindo, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém, somente a Deus a glória. Se somos exaltados, devemos dizer glória a Deus. Você quer saber onde está o maior perigo do pastor? Não sei se vocês sabem. Ali, naquela porta ali de saída. Pastor, excelente pregação. Pastor, que maravilha. Pastor. Pastor vai aceitando. Se somos exaltados, rapidamente devemos dizer graças a Deus, ou glória a Deus, porque nós não podemos tomar o lugar que pertence somente a Deus. Este lugar é do Senhor. Jesus Cristo foi muito claro, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos ser os senhores da nossa vida, ser senhores de nossa vida. Não podemos nos colocar no lugar de Deus. Não podemos receber a glória que é dele. Jesus disse aos fariseus, em João 5:44, como que vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Eu queria partir então para a conclusão, voltando a Davi. Não tenho dúvidas, queridos, que a motivação de Davi foi extremamente correta e foi um dos fatos que o levou à vitória sobre o gigante Golias. Ele disse: então o mundo saberá que o povo de Israel tem um Deus. Se ele tivesse projetado a glória para si mesmo, jamais ele teria vencido esta batalha. Se você vive pelo que você pensa, cuidado. Quem está no trono da sua vida? Se você vive pelo que você pensa, então você está no trono. Se você vive pela palavra de Deus, então Deus está no trono. Se você gosta e se você aceita holofotes, então a glória pertence a você. Mas quem não gosta de ser reconhecido e ser elogiado? Todos nós gostamos. O que nós não podemos, queridos, é aceitar os holofotes para que a glória permaneça sobre Deus. Se você garganteia assim e diz: porque eu falei, porque eu construí, porque eu realizei, porque eu me esforcei, porque eu sofri, porque eu batalhei, porque eu fiz e venci, porque eu sou bom, então a glória pertence a você. Agora, é muito sério o que eu vou falar agora. Eu sei que choca. Se o evangelho não chocar, não é evangelho. Me desculpe. Todas as vezes, quando nós dizemos, eu mereço, tiramos a glória de Deus e colocamos sobre nós.
E aí a ruína está muito próxima de nós, porque Provérbios diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. É questão de dias para nós cairmos. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Romanos 11:36 diz: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e para Ele, a Ele pois a glória eternamente. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E eu poderia citar N textos a mais, mas o tempo já foi. Será que existem dúvidas que nós devemos glória somente a Deus? E será que é isto que nós temos visto na igreja evangélica brasileira? Será que é isto que nós temos visto em nossa vida? Será que é isto que nós temos visto entre os pastores? Deixa eu dizer uma palavrinha aos casados aqui, os homens, olhe para mim. A tua esposa diria que você é uma pessoa humilde? Agora as mulheres, o teu esposo diria que você é uma mulher humilde? O teu empregado pode dizer que você é um cristão como Cristo, humilde? A minha equipe pastoral pode dizer que eu sou humilde na posição que eu ocupo aqui? Qual é o primeiro mandamento? Não adore outros deuses, adore somente a mim. Ou seja, deem glória somente a mim. Qual é o segundo mandamento? Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu sou o Senhor, sou o teu Deus e não tolero outros deuses. Ou seja, deem glória somente a mim. Somente Deus a glória. Você está vivendo assim, querido? Que Deus, pelo seu Santo Espírito, toque o nosso coração. Toque o nosso coração. Para vivermos dessa maneira. A verdadeira felicidade está em viver para a glória de Deus. Tim Keller conta uma história num dos seus livros. Ele diz: todo ídolo que o homem fabrica que não é Deus, todo Deus que o homem fabrica que não é Deus, o acabará engolindo. Para muitas mulheres, o Deus dela é a sua beleza, o seu corpo, as suas medidas, o seu cabelo, os seus olhos, as suas curvas. O tempo vem, e aquele Deus do desespero e da angústia acaba engolindo essa que crê em sua beleza. E assim é todos os deuses falsos que nós criamos. Só lhe deu glória, somente Deus a glória. Amém?